Mindful Eating. Comer com atenção plena. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, pelo convite, né? Então, eu sou Manuela Figueiredo, eu sou nutricionista. A nutrição foi, inclusive, a minha segunda faculdade, né? Eu comecei sendo jornalista e talvez por isso também meu interesse, né, além da prática clínica, também escrever e publicar, né? Então, o meu caminho pela nutrição tem, logo depois que eu me formei, então nessa segunda faculdade eu acabei indo trabalhar e me especializar em transtornos alimentares, no Instituto de Psiquiatria, no HC, aqui em São Paulo. E com isso, com esse contato, né, dos transtornos alimentares e da anorexia, da bulimia, mesmo do comer compulsivo, a gente acaba indo buscar outras possibilidades, né, e estudar muito essa relação terapêutica também com a comida, né? E a partir daí, né, também acabei me juntando com um grupo de outros nutricionistas que eu conheci dessa área. E a gente criou uma abordagem chamada nutrição comportamental, né? Que é uma abordagem da nutrição que olha para a alimentação para além do que e o quanto se come, né? Mas que a gente sabe que a gente precisa olhar sobre uma perspectiva que é biopsicossociocultural, né? Um palavrão, mas é um palavrão que ele mostra o quanto o biológico é um dos componentes, né? Dessa nossa relação com a comida e com o corpo. E um dos pilares, uma das abordagens, né? Então, fiz também duas aí formações, especializações em Mindful Eating, que a gente traduz como comer com atenção plena, mas que, na verdade, a maioria das pessoas usa o Mindful Eating mesmo, Intuitive Eating, ou comer intuitivo, que é uma abordagem que tem aí algumas semelhanças, né? Que é uma abordagem que foi criada por duas nutricionistas americanas, né? E daí, do Mindful Eating, né? Acabei com uma outra sócia, a gente escreveu esse livro, né? Que é o Mindful Eating, Comer com Atenção Plena, que ele está na segunda edição e que a ideia, né, desse livro foi trazer, né, para uma linguagem para o público em geral, né, como é possível a gente ter uma relação com a comida e com o corpo que vai além desse o que e quanto, né, mas que contempla o porquê a gente come, como a gente come, para que a gente come. Então, essa abordagem, né, o Mindful Eating, ele deriva do mindfulness, que é o atenção plena, e que é também uma abordagem que foi desenvolvida por um médico americano chamado John Kabat-Zinn, e que ela propõe o estar presente, né, tentar viver o momento presente, né, o aqui e o agora, com uma postura de curiosidade, né? Assim, o que está se apresentando aqui para mim e sem julgamentos. E quando a gente traz e leva isso para a alimentação, a gente muda essa relação com a comida e não uma relação de certo e errado, calórico, não calórico, bom e ruim, mas para uma relação que envolve todos os nossos sentidos do nosso corpo, né? E, por incrível que pareça, isso tem base científica, não é só um holístico, ou um integrativo, ou um intuitivo, né? Mas é um interoceptivo, é a nossa capacidade de perceber os nossos sinais internos, né? Aqui no caso de fome, de apetite e saciedade, e poder contemplar esses sinais. Então, um pouco dessa apresentação e do que me encanta, né? Eu vou falando muito, mas é, é, é explorar um pouco essa faceta aí, né, da alimentação. Uma mudança de comportamento em relação à comida. O Mindful Eating, ele traz essa proposta da gente prestar atenção no momento presente, né? Então, assim, o que que eu estou sentindo e qual é o contexto, né? Então, assim, eu posso
se eu perguntar para você, puxa, o que que é mais saudável? Brigadeiro ou salada de frutas, né? O que que você vai me dizer? Provavelmente salada de frutas, né? Aí eu pergunto para você, tá, numa festinha de aniversário, na hora do parabéns, o que que é mais saudável, brigadeiro ou salada de frutas? E talvez dentro daquele contexto, né, o brigadeiro vai fazer muito mais sentido, né? Mas o que acontece é que a gente nunca esteve a gente nunca teve tanto acesso a informações sobre alimentação e nutrição e tão desfocado disso também, né? E o mundo nunca teve tanto, né, o aumento das doenças crônicas, o aumento da obesidade e, no outro lado, o aumento de doenças como anorexia e bulimia, né? Então, essa reeducação, como você falou, de comportamento, é super legal, porque a gente desaprendeu a ter uma boa relação com a comida, né? Então, a gente desaprendeu, né? Se a gente vai para pouco tempo atrás, né? Qual era a comida que comia na casa da avó, por exemplo? Hoje isso é tudo proibido, né? Então, até né, no livro, assim, em cada capítulo, a gente coloca uma proposta que é de perceba, reflita e experimente, né? Então, é se perceber. A maioria das pessoas nem sabe mais o que gosta e o que não gosta de comer, né? Porque está muito mais preocupada no o que seria o certo, né? Quantas calorias, para comer com carboidrato ou sem carboidrato, né? Só que na prática, a gente come e tem que comer todos os dias da nossa vida, né? Muitas vezes ao dia e alimentos diferentes, situações diferentes, refeições diferentes, né? Então, o Mindful Eating traz muito essa proposta de partir do não julgamento, né? Tirar esse julgamento. Porque se eu vou julgar, eu vou avaliar o nutriente. E aí a gente entra num lugar que é o nutricionismo, né? Que é só avaliar a comida sob uma perspectiva biologicista, né? E restritiva, porque na verdade a gente come por várias outras razões. É desafiador, mas é de fato quando as pessoas muitas vezes é, encontram uma reconexão, né? Porque elas se opõem a essa lógica da restrição. E a lógica da restrição, né, ou de seguir uma dieta imposta por alguém, né, que vai decidir o que e quanto e quando você vai comer, nem sempre ela está ligada ao que você gosta, ao seu contexto, ao que você pode naquele dia. E as pessoas geralmente trazem um sentimento de muita culpa, ou de uma sensação de fracasso, ou de incapacidade de seguir aquela dieta que, afinal de contas, é tão saudável, né? Mas será que ela é factível? Então, a gente precisa começar a refletir a nossa relação de uma forma um pouco diferente. E, obviamente, que isso não quer dizer, ai, come o que você tem vontade, a hora que você quer, sinta o seu momento, né? Mas é começar a fazer ajustes na alimentação de uma pessoa a partir de como ela está, né? Então, se eu recebo um paciente que não come nenhuma fruta e que tem aversão a frutas e que tem uma série de questões com relação à fruta, eu não posso escrever no plano alimentar dela, coma 3 frutas por dia, né? A gente vai ter que trabalhar uma sensibilização primeiro àquilo, né? Se você fosse comer fruta, qual seria? Como que a gente poderia experimentar, né? Por que será que você tem essa resistência, né? Então, é, é trabalhar com a realidade, né? Com algo que possa, talvez, demorar um pouco mais de tempo, mas que seja sustentável, né? Como praticar o Mindful Eating? Então, muita gente fala assim: ah, eu queria marcar uma consulta, né, de mindful eating, né? E você fala assim: bom, mas será que isso existe, né? Então, o mindful eating, ele não é. E acho que ele
agora acho que até melhorou um pouco, mas ele tem sido muito confundido assim, não, pratica o Mindful Eating que você vai emagrecer, né? Então, é importante a gente dizer o que que ele não é primeiro, né? Então, assim, ele não é uma dieta, ele não é um método para perder peso, ele é um processo de reconexão, como você até falou, né? Então, o que que eu preciso fazer para começar a praticar o Mindful Eating? Primeiro, eu preciso tentar eliminar, né? é, é, são- na verdade, são alguns eixos, né? Ou alguns parâmetros, vamos dizer. Um deles é começar a perceber os sinais internos de fome, de apetite e de saciedade, né? E na maioria das vezes, as pessoas que já fizeram muitas dietas, elas nem sabem quando elas têm fome. Então, independente do que eu estou comendo, eu perceber, eu estar totalmente presente naquela refeição. Então, se eu saio para almoçar, por exemplo, eu estou na loucura do meu trabalho, eu não tenho muito tempo, eu vou no self-service e eu estou com mais três colegas de trabalho ainda falando da reunião, né? Será que eu não consigo, por 30 segundos, parar e olhar o que tem naquele buffet, né? Refletir, ver o que que tem ali, né? Qual é a minha proposta? Mas antes de tudo, eu preciso reconhecer a minha fome, eu preciso entender, né? Quanto de fome eu estou ali de 0 a 10? Então, às vezes, o começar a praticar é fazer perguntas simples, que é, nossa, qual é o meu nível de fome nesse momento? Puxa, 6? Tá, então 6, eu vou fazer um prato aqui que vai atender a minha, né? Que tamanho de comida que me atenderia aqui? Não, eu tô com 10 de fome, estou esfomeado. Nossa, então eu preciso tomar um cuidado, porque existe a possibilidade de eu comer muito mais, né? Então, o reconhecer a fome, o aprender, começar a aprender a identificar essa fome, vai ajudar aquela pessoa a aprender também a honrar aquela fome, né? A atender aquela fome, a suprir aquela fome e encontrar a saciação e a saciedade. Só que isso precisa acontecer se a pessoa está comendo um filé de peixe grelhado com aspargos e tomate, ou se ela está comendo um macarrão à bolonhesa, né? Só que o princípio desse não julgamento é entender que numa alimentação saudável tem espaço para todos os alimentos, né? Então, não existe assim, vou começar a praticar o mindful eating, né? Uma das coisas que eu diria, não é nem fazendo uma propaganda, mas puxa, será que não é legal ler esse livro, né? Como é que ele começa? Ele começa justamente propondo esse tipo de percepção, reflexão e experimentação, né? E aí a gente tem que também começar a identificar quais são as nossas crenças, os nossos pensamentos, né? Porque se eu chego no self-service e até falo o que a Manuela falou, tá bom, eu tô com fome 7, o que eu vou comer? Tem aqui, olha, arroz, feijão, um filé de frango, um brócolis, mas tem também esse pastelzinho, essa bananinha frita, eu quero colocar um pedacinho. Ah, não, mas não pode, né? Porque isso é calórico, engorda, não sei o quê. Eu já automaticamente saio da minha sensação de conexão, né, com a minha fome e entro na minha mente racional, que é a minha mente de julgamento, e que é a minha mente ansiosa, e que é a minha mente que já pula para o futuro, né? Então eu preciso trazer isso de volta para o momento presente, para que é, a gente possa entender se aquilo está dentro de um contexto de qualidade, de quantidade, do social, do meu paladar ou não, né? Então, É, quando eu falei nessa situação, né, de loucura de trabalho, que a maioria das pessoas pode pensar, a gente tem que pensar assim, o Mindful Eating, ele não te pede mais tempo, ele te pede mais presença, né? Então, se eu tenho 20 minutos para comer, e eu vou comer com o celular e falando, a comida vai ficar em segundo plano, terceiro. Se eu tenho 20 minutos para comer, eu te faço um convite.
guarda o celular 10 minutos, come, vai te sobrar 10 minutos para ficar depois no celular. Mas comer de uma forma desatenta, na tela do computador, na frente da televisão, ou falando no celular, vendo um filme, geralmente faz com que a pessoa coma mais rápido, mastigue pior, não preste atenção no que está comendo e com menos satisfação. E aí muita gente fala: Nossa, eu tenho uma fome absurda às 5 da tarde, né? Talvez se ela tivesse tido mais presença, mais cuidado, mais pausa, mais conexão, mesmo que você tenha pouco tempo, você come melhor, se autorregula melhor e se satisfaz mais. E, na verdade, isso vai te economizar um tempo emocional e físico para mais tarde, né? Então, é como se a gente não põe em algum momento o celular para carregar ou o computador para carregar, ele pifa. Se a gente não para comer e talvez, né, depois do almoço, andar 5 minutos, fazer uma pausa, né, descansar e recarregar, muitas vezes a pessoa vai buscando, beliscando e buscando comida para encontrar uma energia que ela já não priorizou. Os 9 tipos de fome. A pessoa que é, criou as 9 fomes, né, que é uma nutricionista americana, Jen Chosen Bays, né? Ela que sistematizou pela primeira vez, né? Uma das pessoas que sistematizou pela primeira vez o Mindful Eating, e ela propôs 9 tipos de fome, né? Como se nada, se a gente não tivesse só a fome física, a fome do estômago, mas a gente tem uma fome visual, a gente tem uma fome olfativa, né? Então, o nosso olhar, quando a gente vê uma coisa que a gente gosta, seja uma fruta, seja um doce, aquilo desperta um desejo, né? Nossa, eu nem estava com fome, mas eu vi, eu quis comer. Se eu reconheço isso, ou se eu senti o cheiro, né, de uma pipoca vindo da cozinha, mas eu acabei de almoçar, isso pode me despertar uma vontade. Não necessariamente eu preciso atender esta vontade, né? A nossa mente também é uma outra fome que traz todas as regras. E a gente tem uma fome de uma memória afetiva. Então, se a gente entende que isso que ela chamou de fome, né? Nós não temos apenas uma razão que nos leva a comer, que seria a fisiológica e a biológica, mas a gente tem várias outras razões que nos levam a buscar comida. Se eu consigo contemplar essas razões e entender por que elas estão aparecendo, eu vou também aprender a dizer não em determinadas situações, porque não cabe ou porque seria muito, e aprender a dizer sim também, né? Ah, acabei de almoçar, mas tem gente ali fazendo pipoca. Nossa, eu vou pegar um punhadinho aqui na mão só para sentir o gostinho. Estou exagerando. Ah, eu não deveria comer agora, e não sei o que, tá, 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 tá. Talvez essa pessoa coma um pacote de biscoito no escritório à tarde, né? E até de poder falar, nossa, adoraria comer essa pipoca, mas eu estou realmente cheio agora. À noite ou amanhã eu vou fazer uma pipoquinha bem gostosa. São 3 formas de eu lidar com uma situação que se apresentou para mim, e que pode ser comer, não comer, comer mais tarde, comer só um pouquinho, mas que contemplam, uma relação mais compassiva e amorosa com a comida, e que a partir daí tem também como resultado o não exagerar, o não se julgar, né? O não se proibir, que são componentes negativos e que, na maioria das vezes, tem como consequência uma relação negativa com a comida. E muitas vezes uma relação negativa com a saúde, né? Como saber mais? Então, eu acho que para quem está começando a entrar em contato com isso, né?
é entender que a gente tem, né? eh, não é um problema a gente saber que a gente tem várias fomes, né? O problema é a gente só lidar com essa única fome, né? Achar que a gente só come por essa razão. Eu acho que a gente está precisando trabalhar a nossa relação com a comida de uma forma um pouco mais acolhedora. A gente vive aí uma profusão de canetas emagrecedoras, né? E tudo muito rápido, muito efêmero, basta você não sentir a fome. Mas o nosso corpo, ele precisa de nutrientes independente do nosso peso. Ele precisa de energia, ele precisa de uma diversidade de alimentos. Então, mesmo quando a gente tem restrições, mesmo quando a gente tem. eh, Sei lá, um paciente com uma questão, uma hipertensão ou diabetes, é possível a gente praticar o mindful eating do ponto de vista de melhor conexão, melhor escuta da fome, né? Melhor relação com a- o não julgamento, né? Se fez uma refeição que não foi muito boa, tudo bem, eu tenho tempo para fazer a próxima melhor. E tudo isso te abre um caminho para ter uma postura de mais curiosidade, de mais cuidado com a alimentação, né? Então, a gente vive numa sociedade que fala, na hora do almoço, vai lá buscar o carro na oficina. Na hora do almoço, leva o cachorro no pet shop, né? Ou vai na manicure, ou aproveita para fazer um treininho. Não, na hora do almoço, comece comendo, né? Tem um ditado budista de um monge budista que falava muito sobre alimentação, que é o Thich Nhat Hanh, que ele infelizmente já faleceu, que ele falava assim: enquanto comer, apenas coma. E isso é maravilhoso, porque a gente tirou a importância da comida e a gente precisa botar de volta a importância da comida e, e parar de ter culpa, de sentir prazer numa refeição, né? Parece que é errado quando você saboreia uma refeição, quando você tem prazer, porque você tem que comer certo, né? E esse prazer pode estar numa salada super caprichada, como pode também numa lasanha. Então, eu acho que de mensagem final, assim, para mim, eu acho que numa alimentação saudável, né, existe espaço. Uma alimentação saudável não é só comer alimentos saudáveis e nutritivos. Existe espaço para todo tipo de alimento. E se a gente abre esse espaço, a gente vai aprender a equilibrar isso, né? E comer dessa forma, né? Mais mindful, mais atenta, menos julgadora, mais curiosa, mas com mais satisfação. Acho que é isso. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Manuela pelo Instagram, @manufig. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.